Não tenho dúvida de que a cultura e o lazer revitalizam qualquer área. Danilo Santos de Miranda. Olá, internautas do Brasil e de todo mundo. Eu sou Rose Campos em mais uma semana com muitos ecos. Os ecos da nossa comunicação, os ecos do nosso meio ambiente. Afinal, tudo que produz ecos no nosso meio, nós discutimos aqui, na nossa rádio Mega Brasil Online e nas redes sociais. Fechamos o mês de outubro, marcado pelas comemorações de grandes datas, entre elas o Dia do Idoso, Dia das Crianças, Dia dos Professores, do Médico, e iniciamos novembro, mês onde trazemos reflexões sobre as causas negras para falar sobre a saúde do trabalhador brasileiro. Afinal, a saúde é o principal fator de sustentabilidade humana. Sendo assim, como está a saúde do trabalhador brasileiro após a pandemia mundial? Quais os alertas produzidos por ela? O que o Ministério da Saúde apresentou de novo em sua pauta de governo? 2004, lá vamos nós. Doutor, mas para onde? Para responder à pergunta, recebemos o médico sanitarista Gonzalo Vecina Neto, fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, um dos idealizadores do Sistema Único de Saúde, SUS, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ex-superintendente do Hospital Sírio-Libanês, conselheiro consultivo da Sociedade Brasileira de Profissionais em Pesquisas Clínicas e conselheiro de inúmeras entidades voltadas ao bem viver do homem em sociedade. Olá, doutor Vecina, como vai? Olá, vou bem, graças a Deus. Estamos aqui tentando colaborar com essa visão para os nossos internautas aí de como vai a saúde do trabalhador. Pois é, né? Lembrando essas datas que nós falamos, né? O Dia do Idoso, das crianças, dos professores, do médico, né? E novembro, mês onde trazemos reflexões sobre essas causas negras, vamos para a pergunta mesmo: como está a saúde do trabalhador após toda essa pandemia e dentro deste contexto, doutor Vecila? Infelizmente, não vai bem, né? Nós tivemos, durante a pandemia, primeiro, uma desestruturação muito importante do Ministério da Saúde, e esse é um preço que agora está sendo cobrado, né? O Ministério da Saúde está em processo de reconstrução, mas os prejuízos causados foram imensos e continuarão aí. Durante a pandemia, por falta da liderança do Ministério da Saúde, e que também não foi só o Ministério da Saúde que se desestruturou, algumas secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde também passaram por situação semelhante, dada a visão de alguns desses executivos, né? E consideravam que nós estávamos vivendo uma crise passageira, e como era uma crise passageira, era melhor que tudo viesse de uma vez do que vir devagar. E esses executivos, esses prefeitos, governadores e o presidente da República resolveram apostar nessa ideia de que a imunidade de rebanho, ou seja, quando mais de 70% da população tivesse tido a doença deixaria de existir. Então, quanto mais rápido 70% da população tivesse a doença, mais rápido nós nos livraríamos dela. Não é uma ideia totalmente equivocada, só que tinha um detalhe: era o processo de mutação viral. Então, conforme os vírus mutam, você zera toda essa equação matemática, né? Então,
veio o vírus original de Wuhan, e nós chegamos mais ou menos em julho de 2020 aos 70% da população. Só que aí houve uma mutação, que começou aqui em Manaus, então falando só do caso brasileiro. Foi a variante Gama. E aí nós tivemos uma segunda onda muito mais letal do que a primeira. Na primeira onda morreram 200 mil pessoas. Na segunda onda morreram 400 mil pessoas. Se nós tivéssemos tomado algumas providências, teríamos tido uma mortalidade menor. E se nós tivéssemos começado a vacinar antes, com maior ímpeto, né? Nós começamos a vacinar em janeiro de 2021, mas com uma quantidade relativamente pequena de vacinas. Nós, durante todos os 3 anos, usamos 735 milhões de doses de vacina. 400 milhões delas foram produzidas aqui no Brasil pela Fiocruz e pelo Butantan, e as outras foram importadas. Só que as importadas só começaram a chegar no Brasil a partir de maio, junho de 21, quando poderiam ter chego antes. E com isso nós tivemos mais mortes. Aí a variante Gama atingiu também essa condição de imunidade de rebanho, mas veio a variante Delta. Depois da variante Delta, logo a seguir, veio a variante Ômicron, com todas as suas subvariantes, e é o que nós estamos vivendo neste momento. A subvariante Ômicron que está aumentando, neste momento, o número de casos aqui no Brasil. Embora a variante Ômicron, em relação às variantes anteriores, ela seja muito menos letal, ela mata menos. Ela é muito rápida, mas mata menos. Quem tem sofrido mais são as pessoas que têm fragilidades, idosos e os portadores de comorbidade. O fato é que essa desestruturação do Ministério da Saúde durante esses anos que nós tivemos aí até ao final de 2022 foram muito graves. Por que foram muito graves? Primeiro que nós não cuidamos da pandemia propriamente dita, né? Não teve lockdown, não teve compra de vacina, não teve orientação central. Ainda bem que o Supremo Tribunal Federal disse quem manda é o prefeito e o governador, não é o presidente. Então, as decisões tomadas a nível de cidade e de estado foram importantes para arrefecer um pouco a falta de decisão federal no sentido de permitir os lockdowns. O lockdown era muito importante para romper com a cadeia de transmissão, quer dizer, as pessoas pararem, ficarem quietas e não irem para a rua buscar a doença, né? Lógico que isso exigia distribuição de dinheiro, distribuição de cesta básica. Nós não podemos esquecer, 40% da população brasileira trabalha informalmente. O trabalho informal, este é um problema que nós temos que atacar. O trabalho informal é um trabalho que vive das migalhas que caem da mesa dos ricos, né? Particularmente dos brancos ricos. Então, esse trabalho informal é que exige que o trabalhador saia às ruas para buscar comida. Ele não tem comida estocada em casa como as pessoas que têm um pouco mais de dinheiro. Ele precisa ir todos os dias à rua. Quando ele vai à rua, o que acontecia? Ele encontrava o vírus e havia a probabilidade de morrer. Essa é a explicação mais importante do número de casos que nós tivemos e da desproporção de mortes entre a população negra e a população branca. Sabemos que mais da metade da população brasileira se autodeclara negra ou parda, são 56% da população. E que o trabalho informal, ele é muito mais... o trabalhador negro é muito mais vítima do trabalho informal. Não porque ele queira, é porque são as condições sociais que o empurram para o trabalho informal. Então, a mortalidade entre os negros e pardos foi 3 vezes maior do que a mortalidade entre os brancos. Por quê? Porque saíam à rua. Por que saíam à rua? Para buscar comida, né? E encontravam o vírus. Então, esse é uma coisa que tem que lembrar, o que não foi feito durante a pandemia. Além de outras bobagens, né? Pela falta de... Uma bobagem
bastante importante, que nós vamos ter que pensar no futuro, que outras crises sanitárias virão, como, não sei se tão graves quanto essa, mas não há dúvida que virão, dado o nível de destruição ambiental que nós estamos patrocinando no nosso mundo hoje. A destruição ambiental, ela tem como consequência que quem está vivendo numa situação, em algum ambiente, quando esse ambiente passa a ser destruído, há uma pressão ecológica para buscar alternativas. E essa pressão ecológica é que cria coisas como esse vírus que veio de Wuhan. É a pressão ecológica que faz com que ocorram pandemias. E aí, com certeza, com essa pressão que nós estamos fazendo, destruindo biomas, aqui no Brasil nós temos 6 biomas. O bioma do Pampa praticamente não existe mais. O bioma da Serra, da Mata Atlântica e da Caatinga estão sob ataques, né? O bioma do Cerrado, o bioma do Pantanal e o bioma amazônico, todos estão sob ataque. E existem muitos micro-organismos nesses biomas. Eles estão sob ataque. Esses micro-organismos são micro-organismos que poderão saltar para encontrar uma nova alternativa de continuar existindo. Então, nós vamos ter novas crises sanitárias. Então, nós temos que nos preparar e aprender com o que vivemos para que não repitamos o erro, né? Um dos erros que nós cometemos, que vai ter consequências, infelizmente, ruins, é o fato da suspensão das aulas durante 2 anos. Quer dizer, as nossas crianças não deixaram de aprender nada. Elas deixaram de conviver, aprender a conviver com o outro, né? A função mais importante da escola, a gente acha que as crianças vão para a escola aprender a tabuada, aprender o alfabeto. Não é isso que as crianças vão fazer. As crianças vão aprender a conviver. Nós, homens, fomos condenados a viver em sociedade. Mas para viver em sociedade, precisamos aprender a viver em sociedade. E a escola é o local em que nós aprendemos a conviver com o outro, a ter empatia. Esse foi um erro muito grave, cujas consequências ainda virão, porque essas crianças que nós suprimimos do convívio com a escola e com os outros companheiros, nós vamos encontrar isso, infelizmente, mais à frente, né? O que nós vamos fazer para essa geração? Então, essa foi uma questão. A outra questão foi que a saúde pública também parou, né? A escola parou, a saúde pública também parou. Num primeiro momento, de forma mais grave, porque a gente tinha aquela dúvida se a doença pegava por contato ou pelo ar, e aí tinha que trocar de roupa, tinha que lavar, tinha que trocar tapete, o diabo. Então, e não precisava de tudo isso. Foi ignorância nossa. Mas o fato é que as unidades de saúde, os ambulatórios médicos, os centros cirúrgicos, de uma forma geral, pararam. Alguns pararam com medo de se infectar e outros pararam porque tinham que se dedicar ao aumento extraordinário de casos da pandemia e aí aprender a lidar com a pandemia, que também não foi uma coisa muito simples, não. Foi muito difícil aprender a lidar com a pandemia. Nós demoramos quase 6 meses para perceber a importância dos anti-inflamatórios hormonais, dos anticoagulantes, da forma de fazer a respiração dos pacientes, e até o despreparo da nossa rede de serviços de saúde, que não tinha oxímetro, né? O oxímetro é fundamental para medir a saturação de oxigênio, é fundamental na nossa vida, só que se o seu pulmão está comprometido, o oxigênio não chega na periferia. E aí você mede isso com o oxímetro. A maioria das unidades básicas de saúde não tinham oxímetro. Tivemos que... são 38 mil unidades que nós tivemos que suprir de oxímetro. Então, esse conjunto foram as coisas que nós vivemos. Desculpa ter me estendido. Imagina, doutor Vecina, o senhor já deu um panorama assim, maravilhoso e entrou em todos os temas, de uma certa forma, que eu já estaria entrando. E eu gostaria de perguntar 2 coisas essenciais dentro desse panorama que o senhor coloca. Uma em relação ao próprio Ministério da Saúde hoje,
o que o Ministério da Saúde apresentou de novo na sua pauta de governo, né, para vir junto, enfim, né, a essa população, e o papel do SUS diante disso tudo, mediante que o senhor, inclusive, é um dos fundadores, né, do SUS. Então, assim, como é que se dá Ministério e o SUS dentro desse quadro que o senhor está muito bem colocou, por favor? O Ministério foi realmente destruído durante a gestão passada, né? Basta dizer que cerca de quase 30 cargos importantes dentro da estrutura do Ministério foram ocupados por militares que não entendiam nada de saúde, acho que não entendiam nada de guerra também, porque alguns deles se diziam especialistas em logística, né, de levar e trazer coisas, não conseguiram levar oxigênio para Manaus, onde nós tivemos uma mortandade por falta de oxigênio, pessoas que morreram sem oxigênio, né? Numa cidade complicada como é Manaus, cujos acessos são exclusivamente por água, né? Não tem acesso por terra para Manaus, a água ou ar. Então, foi muito difícil. Eu tive a oportunidade de, através de algumas ações que eu estava realizando com algumas ONGs, de ter que conviver com esses profissionais lá do Ministério da Saúde, eram terríveis, muito ruins e com muita empáfia, desprezo pelos outros. Então, o Ministério da Saúde foi destruído. Então, agora, né, nesta nova gestão, e principalmente graças à capacidade da ministra Nízia Trindade é uma mulher que coordenou, foi presidente durante quase 8 anos da Fundação Oswaldo Cruz, que é a instituição de saúde brasileira mais antiga e mais poderosa. Ela está presente em quase todos os estados brasileiros, com unidades da Fiocruz, e é fundamental na formação de sanitaristas, na produção de medicamentos. Lá está Biomanguinhos, lá está Farmanguinhos, na produção de conhecimento, Instituto Oswaldo Cruz, enfim, a Fundação Oswaldo Cruz é muito... E a Nízia esteve esse tempo, esses quase 8 anos, conseguiu, inclusive, atravessar com muita dificuldade a gestão passada do Ministério da Saúde, graças às defesas que uma instituição, que é uma fundação, como é o caso da Fiocruz, tem de suas relações. Ela é ligada ao Ministério da Saúde, mas ela não é subordinada ao Ministério, ela tem autonomia. Então foi graças a essa autonomia que a Fiocruz conseguiu desenvolver seu trabalho, inclusive fazer o acordo com a AstraZeneca para trazer a vacina aqui da AstraZeneca. Mas foi graças a essa autonomia. O Ministério da Saúde já tinha decidido que não ia ter vacina, estava brigando aqui com o Butantan por causa da vacina do Dória, né? Então, essa foi uma coisa muito, muito importante. E a Nízia está reconstruindo o Ministério. Nós já estamos vendo sinais dessa reconstrução. No entanto, o Brasil foi pego de uma forma bastante destruída. O Brasil, não só do ponto de vista de governo, mas também do ponto de vista econômico, foi pego de uma forma destruída. O governo anterior não governou. O governo anterior respondeu à chamada dos centros financeiros que atuam aqui. Hoje, mais da metade do que o Brasil arrecada, são juros. Nós usamos para pagar juros. Então, o dinheiro que nós estamos pagando de imposto não está indo para produzir nada demais, está indo para pagar juros. Então, esse modelo é que o ministro da Economia anterior e seus asseclas, né, esse modelo é que foi privilegiado. Então, trata-se de rever isso. O Haddad, atual ministro da Fazenda, está tendo uma dificuldade imensa para conseguir botar uma ordem e criar um caminho, né? Nessa ordem, criar um caminho, quer dizer,
apareceu essa palavra, arcabouço fiscal, né, que tem que ser aprovado por esse Congresso, que é fruto daquela eleição que nós tivemos, que quase elegemos o assassino, né? Reelegemos o assassino. Então, este assassino, que quase foi reeleito, criou um vácuo onde a população, nós, votamos em um monte de deputados e senadores que hoje compõem a base de governo. Então, qual é a consequência dessa presença no legislativo, desses patriotas, como eles dizem? A consequência é essa barganha que está acontecendo aí, em que ou o presidente da República, o Lula, aceita a barganha ou não tem possibilidade de governar. Então, estamos vendo essa negociação, e parte dessa negociação tem, inclusive, né, recentemente nós vimos uma emenda constitucional que retirou 20 bilhões de reais do Ministério da Saúde. Isso foi publicado há coisa de 10, 15 dias. Mas o preço de governar é negociar, e o preço de negociar é escolher o que não vai ser feito e o que vai ser entregue para essas hienas que estão no Congresso, né? De qualquer sorte, caminhamos. Eu acho que caminhamos. E o Ministério da Saúde, sem dúvida, está sendo reestruturado. Assim como outras áreas fundamentais da República também, como é o caso do Ministério da Educação. O que aconteceu no Ministério da Educação é uma vergonha, né? O penúltimo ministro da Educação vendia a Bíblia com barra de ouro dentro. Quer dizer, é uma coisa, um crime, né? Veja aqui, lá na BIM, os caras usavam um software para dizer para os madeireiros e mineiros ilegais da Amazônia quando que o IBAMA estava chegando. Quer dizer, eles espionavam os trabalhadores do IBAMA para avisar os facínoras que estavam destruindo a terra indígena, que estavam destruindo quilombolas, para que eles soubessem quando que a polícia ia chegar. Então, era um desgoverno. Né? Quando você fala, inclusive, de quilombolas, indígenas, eu volto à questão do SUS, né? A necessidade do SUS, principalmente dentro hoje de questões ambientais, como o senhor mesmo já colocou, em que haverá uma necessidade muito maior e cada vez maior desse atendimento à saúde. Como está, doutor Vicina, o SUS hoje, dentro de um governo atual que tem aí um olhar um pouco maior para essa questão de saúde e sabedores nós e tanto as empresas da necessidade do SUS para o Brasil? Vamos pegar um exemplo, a vacina. Vacinação, não vacinação contra a Covid, a vacinação infantil. Até 2015, as taxas de cobertura vacinal brasileira eram da ordem de 95%. Todas as vacinas, quase 30 vacinas, tinham uma cobertura de 95%. A partir de 2015, cai até chegar, no final do ano passado, a 60%, na média. O que aconteceu entre 2015 e 2022? O que aconteceu? Quem lembra? 2015, final de 2015, 2016, foi dado o golpe de Estado que derrubou a ministra, a presidente Dilma Rousseff. A Dilma foi derrubada e logo em seguida o Temer promulga a emenda constitucional 95, que congela gastos públicos por 20 anos. Primeiro, esta é uma reflexão que nós temos que fazer. Não pode gastar mais do que tem. Legal, eu acho correto isso. Nós temos que tomar cuidado para não gastar mais do que tem. Mas aí a gente tem que fazer escolhas sobre aonde fazer as economias, né? Vamos fazer economia na saúde ou no exército? Não, o exército é importantíssimo. E aí é o que nós vimos.
A emenda constitucional 95 levou a fazer economias na saúde, na educação, nos setores mais importantes do ponto de vista social, que foram destruídos. Uma das coisas que foi destruída é o sistema de vacinação brasileira. Por quê? Porque um dos primeiros cortes feitos logo em 2016 foi o corte nas campanhas de vacinação. De 2016 até 2022, o que nós não tivemos foram campanhas, comunicação. Quem tem alguma idade sabe o que era uma campanha de vacinação. Teve dias, sábados, nós vacinarmos 12 milhões de crianças em um único sábado. Agora, como é que faz para levar 12 milhões de crianças para serem vacinadas em um único sábado? Campanha. Campanha custa dinheiro? Campanha custa dinheiro. Tem que pôr anúncio, tem que fazer anúncio de televisão, jornal, rádio. Então, custa dinheiro. Pararam de gastar dinheiro em campanha. Onde foram gastar dinheiro? Gastaram dinheiro, mas não foi com campanha. Foi dinheiro com emenda parlamentar secreta, essas coisas, né? Com as forças militares, etc. Então, está claro o que foi esse governo. Esse governo foi voltado para o financismo. E esse era o foco. O que acontece agora? Nós temos que recuperar. Agora, a taxa de cobertura vacinal caiu de 95 para 60 em 7 anos. Como é que a gente faz para recuperar isso em 8 meses? 9 meses? Quer dizer, não recupera. Calma, né? O Ministério pode... Os ministérios, né? Porque, como eu disse, educação foi destruída. Ministério das Relações Exteriores, o Brasil tem uma tradição imensa na área de relações exteriores, foi destruído. IBAMA, meio ambiente, foi destruído. Então, as políticas sociais, né? Lembra a ministra que estava lá, meu Deus do céu, que era contra tudo, né? Ela era a favor de fazer bobagem só. Então, olha, essa destruição não se recupera da noite para o dia. Está sendo feito um tremendo esforço para fazer essa recuperação. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que atender a pauta desse Congresso que está aí. Desse Congresso que nós elegemos. É bom nunca esquecer isso. Nós elegemos esse Congresso. Agora vai ter eleição, mais à frente vai ter eleição. Vamos ver como é que vamos votar, né? Porque a perspectiva desses partidos que estão no poder hoje é de conseguir fazer muitos prefeitos e vereadores. Vai depender de você, eleitor, trabalhador que está nos vendo, em quem vai votar e para quem vai falar. De qualquer sorte, acho que caminhamos. O SUS é fundamental, né? Não tem como ter alternativa ao SUS. O SUS tem que funcionar. Então, temos que conseguir mais dinheiro para o SUS, para fazer o SUS atingir mais pessoas, né? Tem coisas que a gente faz muito bem, né? Tratar AIDS, faz muito bem. Tratar pacientes que têm hemofilia, faz muito bem. Fazer transplante, o Brasil é um principal transplantador de órgãos do mundo hoje. Não tem ninguém que tenha um programa como o programa brasileiro. Agora, existem muitos desastres. Quem quem tiver que fazer a cirurgia que o Lula fez agora, de trocar lá o fêmur, o osso do quadril, vai enfrentar uma fila de 2, 3 anos. Por quê? Porque nós não temos dinheiro para pagar todas as cirurgias que precisam ser feitas. Da mesma forma, a cirurgia de câncer, da mesma forma, a cirurgia cardíaca. Dá para ser melhor? Dá. O que precisa ter? Precisa ter mais dinheiro e organização. Organização essa que depende de municípios e estados se articularem. Então, tem uma complexidade política que não pode ser colocada de lado. E Entendeu? por falar nessa cumplicidade, doutor, 2004, 2024, na verdade, lá vamos nós. Mas para onde, doutor Vecila? Eu espero que a gente vá para um sistema, do ponto de vista do sistema de saúde, para um sistema de saúde mais articulado entre estados e municípios. Hoje nós estamos discutindo nacionalmente a constituição de regiões de saúde.
né? Você veja, a cidade de São Paulo, com seus 12 milhões de habitantes, recebe muitas internações, pedidos e realiza internações de pessoas que não são paulistanos. Então, 15% das internações realizadas na cidade de São Paulo são de não paulistanos, muitos paulistas e brasileiros, né? Agora, o grosso dessa invasão na cidade de São Paulo é da Grande São Paulo. A Grande São Paulo, seus 39 municípios, seus 18 milhões de habitantes, tem que entrar na programação de saúde da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem que ter uma programação de saúde que é da Grande São Paulo. Como é que faz para 39 municípios conversarem e tomarem decisões conjuntamente? E o Estado, na Grande São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, tem muitos hospitais também e ambulatórios de especialidade. Então, essas redes, a rede do governo do Estado de São Paulo e a rede dos 39 municípios, tem que conversar mais até, tem que ser gerida de uma única forma. Dessa mesma maneira, nós temos mais 450, quase 450 regiões no Brasil que têm esse comportamento da Grande São Paulo. Então, neste momento, está havendo uma discussão importante entre as secretarias municipais, as secretarias estaduais e o Ministério da Saúde para constituir e gerenciar regiões de saúde. Não é fácil, porque você tem que criar filas para acesso à cirurgia isto, cirurgia aquilo, tratamento esse, filas democráticas, como é a fila do transplante. O Faustão agora, com a cirurgia cardíaca dele, com a transplante de coração dele, pôs à prova se a fila do SUS era confiável ou não. É confiável, ficou demonstrado. Agora nós temos que fazer essa mesma coisa com relação a todos os outros procedimentos importantes. Organizar filas. Estamos organizando. O Ministério da Saúde está capitaneando essa discussão no Brasil inteiro. Só que não vai ser fácil e não vai ser da noite para o dia. Doutor Vecila, infelizmente o nosso tempo está esgotando e eu preciso ir para a pergunta do programa. Ação local gera ecos no global. Doutor Gonçalo Vecina, quais são os seus ecos? Veja, eu acho que os ecos importantes que nós temos que levar em conta é principalmente aquele eco que você começou o programa falando, do Davi Miranda. A importância de setores que a gente não imagina que tenham a ver com saúde e que tem a ver com saúde. Qual é o problema do processo de envelhecimento? O problema do processo de envelhecimento é que o velho, ele se aposenta, ele trabalhou a vida toda, e aí para que ele serve? Como é que a gente faz para dar qualidade de vida para os nossos idosos? Não tem jeito de dar qualidade de vida para um idoso que não faz nada. Um idoso tem que fazer coisas e se sentir útil de alguma maneira. Qual é o espaço onde isso vai acontecer? Isso vai acontecer, né, na manifestação múltipla do viver. Então, esporte, lazer, cultura são fundamentais. Então, esse caminho da saúde passa pelo esporte, lazer, cultura. Passa por ter uma visão mais abrangente de mundo, e essa visão é a visão que nós temos que trazer não só para os nossos velhos, porque esse mesmo problema do velho é o problema do adolescente, né? Por que nós temos um problema de gravidez na adolescente? Porque os nossos adolescentes não têm agenda. Por que não têm agenda? Porque na periferia das cidades grandes, na pobreza da periferia das cidades grandes, só existe um caminho, o caminho da droga, né? Como fazer para recuperar a periferia nossa? Levando civilização, levando cultura, esporte, lazer para a periferia da cidade, levando a presença de um Estado que constrói igualdade e não que destrói a população. E em diálogos, prosas e versos, vamos nos despedindo. A saúde
está em viver e sentir no outro um outro mundo, sem tantos julgamentos e mais compreensão, diálogos e reflexões sustentáveis sobre os fatos e atos. E atos, em uma mesma palavra, abrindo fendas no coração, salvando vidas. E sendo assim, falando de igualdade e civilização, nós vamos agradecendo ao nosso convidado Gonçalo Vecina por essas palavras, a nossa equipe técnica e a você, internauta, que esteve conosco até agora. Lembrando que ação local gera ecos no global. Portanto, quais são os seus ecos? Até a próxima semana. Até lá. Até lá, doutor Vecina. Tchau, até lá, foi um prazer. Sempre às Tchau. ordens.